Ela caminhava pela ponte velha com o olhar vazio, o vento frio batendo contra o rosto e a mente tomada por um único pensamento: desistir. Marta sentia que nada mais em sua vida valia a pena. Nem os sonhos, nem as promessas, muito menos as forças que já não tinha. Ela parou no meio da ponte e olhou para baixo. As lágrimas já não saíam. Era como se até elas tivessem desistido dela. Mas antes que desse o próximo passo, uma luz fraca refletiu na água. Ela piscou, de novo, e então viu a mesma figura que meses atrás todos juraram que era imaginação coletiva. O homem sereno, vestido de branco, parecido com Jesus. Ele estava ali, de novo, e dessa vez caminhava lentamente na direção dela, como se soubesse exatamente o que ela estava prestes a fazer. Marta recuou um passo, assustada. A figura caminhava com suavidade pela ponte, e embora a luz ao redor estivesse baixa, parecia que ele carregava um brilho próprio. Ela esfregou os olhos, achando que era fruto do desespero, mas a visão permanecia firme. O coração, que antes estava pesado, agora batia acelerado, como se reconhecesse algo que sua mente ainda não compreendia. O homem parou a poucos metros dela e inclinou a cabeça, como quem lamenta ver alguém sofrendo. Marta tentou falar, mas sua voz falhou. Ele apenas disse, com um tom que atravessou sua alma: "Por que você acredita que está sozinha?" A pergunta, simples e profunda, quebrou algo dentro dela. Era como se ele soubesse exatamente o que a consumia. O frio parecia desaparecer e por um instante ela sentiu um calor leve no peito. "Quem é você?" conseguiu sussurrar. O homem não respondeu de imediato. Ele se aproximou mais um pouco, mantendo uma distância respeitosa, e apenas observou Marta com olhos que transmitiam uma mistura de compaixão e firmeza. "Sou alguém que aparece quando a esperança pensa em ir embora", disse ele, com uma serenidade quase impossível de descrever. Marta sentiu as pernas fraquejarem. A cidade inteira comentava sobre o mensageiro que parecia Jesus, visto por crianças e idosos meses atrás, sempre em momentos de grande sofrimento. Muitos diziam que era lenda, outros milagre. Ela nunca acreditou em nenhum dos dois. Até agora. "Mas por que eu?" murmurou, sentindo o choro preso na garganta. Ele olhou para o horizonte antes de responder. "Porque você pediu ajuda, sem perceber." As palavras ecoaram dentro dela, como se fossem lembranças que haviam sido esquecidas. O vento soprou forte, mas pela primeira vez em muitos dias, Marta não sentiu frio. Algo naquele homem a estabilizava, como se sua presença reorganizasse a confusão dentro dela. "Eu não pedi ajuda", disse ela, defensiva, tentando manter a postura. O homem sorriu levemente, como quem entende mais do que é dito. Quando o coração grita, o céu escuta. A frase fez Marta estremecer. Ela lembrou das noites em que chorava em silêncio, das orações murmuradas por impulso, das vezes em que disse que não aguentava mais. Talvez aquilo pudesse ter sido entendido como pedido de socorro. "Eu não tenho mais forças", confessou baixinho. Ele se aproximou mais um passo. "Então, empreste as minhas." O olhar dele era tão humano e tão celestial ao mesmo tempo que Marta sentiu sua resistência interna desmoronar. "Você não deveria estar aqui", ela disse, com medo de que alguém visse a cena e a julgasse louca.
Ele, porém, não parecia preocupado com o mundo ao redor. Você esteve carregando dores que não eram só suas, afirmou, como se estivesse lendo páginas escondidas de sua vida. Marta desviou o olhar, envergonhada. Pensou nas responsabilidades sobre a família, no trabalho que exigia mais do que ela podia dar, na solidão que vinha crescendo silenciosamente. As pessoas esperam demais de mim. Ele continuou observando seu rosto com atenção. E o que você espera de si mesma? Ela pensou por longos segundos, percebendo que nem aquela resposta ela sabia mais. Eu acho que nada, admitiu. O homem aproximou a mão do peito dela sem tocar. Então, está na hora de lembrar quem você foi criada para ser, não quem o mundo te transformou. A frase fez Marta respirar fundo, como se lhe devolvesse um ar que ela não sabia que havia perdido. Ela se afastou da borda da ponte, agora sentindo um peso sair lentamente de suas costas. Eu tentei ser forte, tentei fazer tudo certo, mas parece que nada funciona. O homem olhou para a água, onde as luzes da cidade refletiam como estrelas quebradas. A força que não se apoia em Deus acaba cansando, disse ele. Marta cruzou os braços, não por desafio, mas para se proteger das próprias emoções. Eu não sei mais como acreditar. Ele sorriu com ternura. Você não precisa saber, precisa apenas permitir. Aquilo mexeu profundamente com ela. Era como se ele estivesse desatando nós invisíveis. Permitir o quê? Que Deus cuide da parte que você não consegue. As palavras caíram sobre ela como chuva leve. Marta respirou fundo, tentando entender aquela presença que parecia impossível. Você voltou à cidade por quê? Ela perguntou. Rumores diziam que ele havia sido visto apenas uma vez meses atrás e desde então nunca mais. Porque algumas pessoas estão prestes a desistir da própria história, respondeu ele com calma. Marta sentiu o impacto daquela frase. E eu sou uma delas. Ele confirmou com um aceno suave. Mas Deus não desistiu de você. Aquilo a fez engolir seco. Eu me sinto quebrada. O homem inclinou a cabeça levemente. Pessoas quebradas produzem luz quando se levantam. Era poético demais, mas de algum modo tão verdadeiro que arrancou dela um soluço involuntário. Você fala como se soubesse tudo? Ele sorriu. Só sei o que o céu me mostra. A ponte já não parecia tão escura, nem o futuro. E o que o céu te mostrou sobre mim? Ela perguntou com cautela. Ele caminhou até o corrimão e tocou levemente a madeira desgastada, como se sentisse a história ali. Que você tem medo de ser um fardo. Marta congelou. Aquilo era algo que ela nunca disse em voz alta, nem para sua melhor amiga. Que você tenta carregar todos, mas não permite que ninguém te carregue. As lágrimas finalmente começaram a escorrer. Eu só queria ser suficiente. Ele desviou o olhar dela apenas para apontar para o céu nublado. A luz não questiona se é suficiente, ela simplesmente brilha. Ela balançou a cabeça, sem acreditar no quanto aquelas palavras atravessavam suas defesas. E se eu falhar de novo? Então tentará outra vez, mas dessa vez não sozinha. A presença dele parecia trazer coragem do próprio ar. Marta se sentou no chão da ponte, exausta emocionalmente. O homem a acompanhou, sentando-se ao lado, deixando um espaço respeitoso.
Por que você aparece assim para algumas pessoas e não para outras? Perguntou ela. Ele observou a cidade silenciosa. Porque alguns precisam de um lembrete mais forte. Marta riu fraco, enxugando o rosto. Então eu estou na lista dos casos complicados? Ele sorriu. Você está na lista dos amados. A resposta a pegou de surpresa. Ninguém falava com ela daquela maneira. Ninguém a fazia sentir vista. Eu não sei se consigo mudar minha vida, confessou. Não é sua vida que precisa mudar primeiro, é sua perspectiva. Aquilo ecoou fundo. E como eu faço isso? Ele respondeu sem hesitar, lembrando que Deus trabalha melhor nos dias que parecem perdidos. Marta respirou mais leve. O silêncio entre os dois parecia confortável, mas Marta sabia que dentro dela ainda havia perguntas. Se Deus não desistiu de mim, por que eu sinto que tudo dá errado? Ele levantou suavemente a mão e apontou para um poste distante, onde uma luz piscava intermitente. Às vezes, a luz não está falhando, está apenas tentando se ajustar. Ela observou o poste com mais atenção. Era uma metáfora simples, mas carregada de significado. E se eu não conseguir me ajustar, então Deus te ajustará. Marta fechou os olhos, deixando algumas lágrimas caírem. Pela primeira vez, não se sentia fraca por chorar. Eu tenho medo do amanhã, admitiu. O amanhã não chegou ainda, mas Deus já está lá. Ela abriu os olhos lentamente. A cidade parecia menos pesada, a dor menos dominante e o homem mais real do que nunca. Você vai desaparecer de novo? Ela perguntou, com receio da resposta. Ele suspirou de maneira suave, como quem carrega um conhecimento antigo. Eu vou aparecer quando você precisar, não quando você quiser. Marta franziu a testa. Isso não parece muito justo? Ele sorriu. A fé raramente segue nossas regras. Ela apoiou os braços nos joelhos e olhou para a água lá embaixo. Eu só queria entender por que minha vida ficou tão difícil. Ele respondeu sem pressa. Porque as batalhas maiores são dadas a quem tem força para vencê-las, mesmo quando ainda não descobriu essa força. Marta absorveu aquilo em silêncio. E se eu cair de novo? Então levantará mais forte. As palavras pareciam sementes plantadas no coração dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu vontade de tentar. O vento soprou novamente, levantando os fios de cabelo de Marta. O homem olhou para ela com expressão serena. Há algo que você precisa entregar, disse ele. Ela franziu a testa. Entregar o quê? Ele apontou para o peito dela. O peso que você carrega como se fosse obrigação. Marta mordeu os lábios, desconfortável. Não sei se consigo. Consegue, mas precisa fazer isso sem medo. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. E se eu confiar e tudo der errado de novo? Ele inclinou um pouco a cabeça. A confiança não evita tempestades, mas impede que você afunde. Marta se levantou lentamente, encarando o céu parcialmente nublado. Como eu começo? Ele respondeu, dizendo a Deus aquilo que você nunca teve coragem de admitir. Marta fechou os olhos, tomada por uma coragem nova. Ela começou a falar baixinho, quase num sussurro. Eu não quero mais viver assim. Eu estou cansada, Deus. Cansada de lutar sozinha. O homem permaneceu em silêncio,
como se guardasse aquele momento para ela. Marta continuou, sentindo as palavras saírem com uma sinceridade que não sentia há anos. Eu tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo de decepcionar todo mundo. Tenho medo de não conseguir me levantar. Quando terminou, abriu os olhos e percebeu que o homem estava olhando para ela como se tivesse visto algo precioso. E agora? Perguntou. Ele respondeu com calma. Agora você deixou espaço para Deus agir. Marta sentiu uma leveza sutil no peito, como se suas palavras tivessem tirado um peso invisível de dentro dela. Isso é mesmo possível? Ela perguntou. Com Deus, sempre. A cidade estava silenciosa e a ponte parecia um cenário sagrado. Marta sentia algo se transformando dentro dela. Algo pequeno, porém firme. O que vai acontecer comigo agora? Ela perguntou. O homem levantou-se, ficando de frente para ela. Você vai recomeçar. A palavra fez seu coração bater mais forte. Eu não sei por onde começar. Ele estendeu a mão em direção à cidade. Comece voltando. Há pessoas esperando pelo seu brilho, mesmo que você não veja isso agora. Marta respirou profundamente. E se eu não conseguir ser essa pessoa forte que todos esperam? O homem sorriu com ternura. Ninguém espera que você seja forte o tempo todo. Só esperam que você não desista de tentar. Marta sentiu os olhos marejarem novamente, mas desta vez não era tristeza, era renascimento. Preciso te perguntar uma coisa, disse Marta, enxugando as lágrimas. Quem é você realmente? O homem sorriu como se tivesse ouvido essa pergunta milhares de vezes. Sou apenas um mensageiro. Ela esperava algo mais específico, mas percebeu que talvez aquela fosse a única resposta necessária. Você vai voltar? Ele respondeu com a mesma calma que teve desde o início. Quando o coração chamar, eu virei. Marta olhou ao redor, percebendo que a noite parecia menos escura. E se eu tiver dúvidas? Dúvidas fazem parte do caminho. A fé cresce ao caminhar. Ela deu um pequeno sorriso, o primeiro genuíno em semanas. Obrigada. O homem colocou a mão sobre o peito e inclinou a cabeça. Agradeça ao céu. Então, a luz ao redor dele começou a diminuir suavemente. O homem começou a se afastar, envolvido por uma luz suave. Mas antes que desaparecesse completamente, algo inesperado aconteceu. A luz ao redor dele ficou mais intensa, refletindo sobre Marta como um brilho quente que atravessou seu peito. Ela levou a mão ao coração, sentindo algo mudar por dentro, como se uma força nova tivesse sido despertada. Ele olhou para ela uma última vez e disse: a partir de agora, nada será como antes. E então desapareceu. Nos dias seguintes, Marta percebeu que não era apenas uma sensação, era real. A dor que a acompanhou por anos começou a sumir. Na semana seguinte, recebeu uma ligação do hospital dizendo que o tratamento da mãe, antes inacessível, havia sido aprovado por um programa que nem ela sabia existir. No trabalho, a chefe que vivia humilhando todos foi substituída e o clima melhorou de forma inexplicável. E o maior milagre, Marta voltou a sentir alegria ao acordar. Não era euforia, era paz, uma paz tão profunda que ela sabia que vinha do céu. A mulher que, naquela noite, queria desistir, agora renascia.
Deus não havia desistido dela e pela primeira vez ela também não desistiria. Dias depois, Marta caminhava pela mesma ponte onde quase desistiu, mas agora tudo parecia diferente. O vento era o mesmo, a paisagem era a mesma, mas ela não era mais a mesma. Eu venci, pensou, não por arrogância, mas por gratidão. Ao olhar para a água, lembrou da frase do mensageiro: a partir de agora, nada será como antes. E realmente não foi. Marta entendeu algo que muitos esquecem. A vitória não começa quando tudo melhora por fora, mas quando algo muda por dentro. Ela descobriu que milagres não são apenas acontecimentos extraordinários. Às vezes, o maior milagre é a força que Deus desperta em nós quando tudo parece perdido. E agora, de pé naquela ponte, ela deixou um recado silencioso ao mundo e a quem estivesse passando pela mesma dor. Não desista. Deus não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no momento perfeito. Quando você acha que chegou ao fim, Ele começa. Quando você pensa que perdeu tudo, Ele te devolve o essencial. Você não está sozinho. E assim como Marta, você também vai vencer. Se essa história falou com você, não saia daqui sem fazer sua parte. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias eu trago mensagens e histórias que podem transformar um momento difícil em um recomeço. E compartilhe essa história com alguém que você sabe que precisa ouvir. Você pode ser o mensageiro na vida de alguém hoje. Juntos, vamos espalhar fé, força e esperança. A sua vitória também está vindo. Continue caminhando.